Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, havendo quórum regimental. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 25ª reunião ordinária da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. Registrar e agradecer a presença dos vereadores Ademir Honorato, Aldinei Potelec, Antônio Manuel, Gorete Boroli, Nicola Martins, Obadias Benones e Valdeci Bittencourt. Registrar também a presença do vereador Miri D'Agostin, que acompanha essa reunião. Esteve também presente antes da reunião o ex-vereador, sempre vereador, Albertino Pacheco. Senhores vereadores, nós temos 3 matérias para tratar nessa reunião de hoje, informando a todos que tanto o PPA, o Plano Plurianual, quanto o ALDO já foram protocoladas na casa, serão lidos hoje no expediente e depois disponibilizados para a comissão, a fim de que haja a definição de relatoria. Como falei, temos 3 projetos na ordem do dia de hoje. PLC 8 de 2025, de autoria do prefeito municipal. A relatoria está com o vereador e secretário da comissão, o vereador Nicola Martins. Solicito só que faça a leitura, vereador. PLC do Executivo número 8 de 2025, autor prefeito municipal, inclui novo artigo na Lei Complementar 12 de 1999. Senhores vereadores, a relatoria está com o vereador Nicola Martins. O vereador tem, inclusive, colocou 2 emendas, mas, conforme conversado aqui com o líder do governo, solicitou que permanecesse com o projeto. É isso, vereador? É isso mesmo, presidente, porque na semana passada nós conversamos com o secretário David, e essa é uma matéria que está mexendo na Lei 12, ela está alterando a Lei 12, criando o Programa de Gestão e Desempenho, que é o programa, eu estou chamando de programa de home office, dentro da Secretaria de Saúde. E a gente não sabia de onde que era esse programa. E aí, na semana passada, a gente descobriu que era um programa da Secretaria de Saúde. Houve uma sugestão ao secretário para que mandasse esse projeto enquanto lei ordinária, e não como uma alteração na 12, que é o Estatuto do Servidor. Então, faz a alteração enquanto lei ordinária, faz o teste, porque o próprio secretário disse que isso é um programa experimental. Então, para que fazer a alteração da Lei 12, se é um programa experimental? Então, vamos primeiro testar ele como lei ordinária e no dissídio do ano que vem, ou em um momento oportuno, faz a alteração da Lei 12, se for de interesse de encaminhar para outras áreas. Então, conversando com o líder do governo, com a possibilidade de permanecer com essa matéria, mesmo sendo antirregimental, a gente fazer um acordo entre comissão para permanecer com a matéria, para que o líder do governo converse lá com o governo e encaminhe essa matéria ou como lei ordinária ou mantenha, mas aí é uma decisão de governo. Então, essa é a sugestão de a gente ficar com a matéria para que o líder do governo, que é membro dessa comissão, possa fazer a conversa lá. Ok, vereador. Vereador Toninho, por gentileza, se puder se manifestar acerca disso. Não, realmente eu concordo com... Eu também acompanhei toda essa fala aí, juntamente com o nosso secretário de Saúde, o David, e realmente é um assunto que ele é relevante em função de que, como é experimental, eu vejo também desta forma que pode vir como lei ordinária e estabelecer uma experiência dessa forma, a princípio. E depois, se acontecer que realmente der certo, e para se estender para as demais áreas, que se mande um novo projeto para casa para se resolver. Eu, da minha parte, como líder do governo, vou me sentar não somente com as pessoas da área que está sendo reivindicado, que é a Secretaria de Saúde, mas juntamente com o nosso prefeito, o Vaguinho, para a gente pegar e resolver esse assunto aí, que é importante. Então, o pedido do vereador Nicola em segurar o projeto, eu concordo plenamente, para a gente pegar e tentar construir isso junto de uma forma positiva. Obrigado, vereador Toninho, líder do governo. Algum vereador da comissão gostaria de se manifestar acerca do assunto, da matéria? Não havendo, então, quem queira se manifestar, o vereador Nicolas, conforme acordo, então, da comissão, permanece com a matéria e o líder do governo vai encaminhar junto ao governo a possibilidade de construção
de um novo projeto ou, eventualmente, uma intenção desse, aí vamos aguardar os encaminhamentos. Temos o PL 73, de autoria do vereador Neto Gione. PL 73, autor Luiz Manuel Alexandre Neto, institui o Programa Artístico, Cultural e Esportivo Pé na Calçada da Fama e dá outras providências. Esse PL está sob a relatoria do vereador Obadias Benones. Vereador, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, boa tarde demais membros dessa comissão. Eu até tinha imaginado que conversei com o proponente, o vereador Neto, e ele concordou com aquelas observações que a gente trouxe, de fazer uma emenda nesse PL. E, pelo visto, não foi encaminhado nenhuma emenda. Então, eu vou continuar com o projeto, senhor presidente, mesmo já estourado o prazo, mas nós temos essa conversa com o proponente. Acredito que essa semana a gente vai conversar e ele já faz esse encaminhamento. Obrigado, presidente. Ok, vereador. Temos o PL 74, 2025, de autoria da vereadora Gorete Boaroli. Dispõe sobre a identificação dos pontos de iluminação pública instalados no município e dá outras providências. Designo o vereador Amaral Bittencourt para a relatoria. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Eu achei muito importante esse projeto da vereadora Gorete, até eu dou pela aprovação. Por quê? Porque é um projeto que, mesmo que a gente liga, que as pessoas liguem lá para o 156, para a ouvidoria, eu ando no meu carro sempre com rolos de fita zebrada para fazer a identificação dos postes. Por quê? Porque a COSIP, ela trabalha pela manhã, à tarde, no período matutino e vespertino, e o eletricista não tem como saber qual é a lâmpada que está queimada. Entendeu? Então, eu achei um projeto muito interessante da vereadora Gorete, quero até parabenizá-la, vereadora, porque é muito difícil para nós, principalmente a gente que é vereador de bairro, todo santo dia as pessoas pedem para a gente, além de eles ligar lá, fazer o protocolo, eles pedem para que a gente também reforce o pedido, até porque às vezes é perto de colégio, é perto de CI, é perto de empresa, entendeu? Então, dou pela aprovação desse projeto, quero parabenizar a vereadora Gorete mais uma vez pelo projeto. A relatoria do vereador Amaral pela aprovação do PL 74, 2025, de autoria da vereadora Gorete, está em discussão. Com a palavra... Com uma emenda, é isso? Da própria autora. Com a palavra, o vereador Ademir Norato. Perfeitamente, presidente e vereadores. Vereadora Gorete, ficou melhor agora, né? Que na outra vez foi conversado, e essa proposição de ter identificação do número. Talvez não podemos dar trabalho, serviço para os outros, mas, de repente, em comum acordo, Celesc, as cooperativas, pode-se acontecer. Por quê? Essa emenda ela é bacana porque vai ter identificação no poste. Não é uma identificação nova. Com certeza, todos esses posteamentos está no mapa, está é patrimônio da empresa, que seja Celesc, que seja cooperativa, qualquer uma delas, né? Então, elas têm já um número. Então, de repente, essa numeração, já tem lá do patrimônio, se coloca lá, letra e número, aquela identificação. Aí, de repente, aquela história nossa de amarrar saquinho de mercado nas noites para outro dia vir arrumar, fica no passado. Ficou muito boa essa emenda e eu torço e quero que, de repente, se não seja só aprovado aqui nessa comissão, como na Câmara, que vai ser aprovado e também aceite pelo governo municipal. É isso aí. Também tem a minha aprovação. Concordo com o vereador Amaral e a vereadora Gorete. A relatoria pela aprovação do PL 74, 2025, continua em discussão. Com a palavra, o vereador Obadias Benones. Senhor presidente, essa é uma matéria, como o vereador Ademir já coloca aqui, que nós vemos discutindo há algum tempo. Inclusive, nós protocolamos um requerimento. É vergonhoso para Criciúma você ter ainda esse serviço manual de colocar saquinho de plástico nos postes. Muitas vezes eu recebi demanda, como todos os vereadores aqui, vamos lá trocar aquela lâmpada lá. Vai lá trocar. Qual poste? Da rua tal, terceiro, quarto poste. Mas tem que colocar um saquinho porque eles só vão à noite. Durante o dia não pode ir porque não tem como identificar que está queimado durante o dia, que não está aceso. Era para estar aceso ou desligado durante o dia, não tem como. Enfim, aí coloca lá o postinho. Eu penso que Criciúma, uma cidade tão avançada, estamos ganhando muito em algumas áreas. A gente até protocolou, estava falando do requerimento, a gente tem que também estudar uma forma como o cidadão vai fazer a sua reivindicação. É só ligando?
fazendo uma ligação para a COSIP, é a COSIP que faz a troca, não é a Celesc. Para a COSIP, vamos fazer essa ligação. Eu já recebi relatos de pessoas que fazem a ligação, além de não conseguir ter tempo, porque o cara trabalha, sai de manhã e volta à noite. Como é que eu vou botar o saquinho lá? Tem que pedir para o menino. Pede para o menino lá, bem simples o cidadão. Fala para o menino lá amarrar um saquinho lá, e às vezes amarra o saquinho no poste errado. É mais um dia. Aí, cara, vamos fazer um aplicativo, vamos melhorar essa comunicação. É um passo que a vereadora Gorete propõe, né? É um passo que nós estamos dando, mas precisamos melhorar muito mais nessa questão dos postes aqui em Criciúma, das lâmpadas queimadas, enfim, que acontece. Acredito que a COSIP agora com o Celcinho, esteja organizando alguma questão para poder melhorar muito. Nós precisamos melhorar muito essa questão de iluminação pública aqui na nossa cidade de Criciúma. Obrigado, vereador. A relatoria do vereador Amaral. Continua a discussão. Com a palavra, a vereadora autora do projeto. Boa tarde a todos. Quando eu fui atrás desse projeto, eu esbarrei numa situação que acho que foi o vereador Ademir que passou ali, que eu desconhecia, que os postes que tem na cidade, eles são da Celesc. Então, se colocar a numeração no poste, não tem como. Então, o que a gente conversou bastante com o Celcinho, eu fui até na cidade ali na Praia de Araranguá, Arroio do Silva, eles têm um sistema lá que eu achei sensacional, é o que mais ou menos vai ser implantado aqui em Criciúma, e vai ter numeração. Aí a gente fez algumas alterações no projeto para que se adequasse. Até a gente pediu um prazo maior ali, que o Celcinho, como eles estão aí adquirindo alguns veículos para melhorar, eu acredito que esse processo que o Celcinho que a COSIP vai implantar no município, ela vem de encontro com esse projeto, então a gente mais ou menos alinhou com eles ali como seria feito esse projeto, se realmente ele funcionaria da forma que os moradores tenham acesso, que tenha facilidade, que facilite a vida do cidadão. Principalmente a gente, né, Amaral, que é vereador de bairro, Ademir também, a gente sofre muito com isso. Porque essa parte de colocar a sacola nos postes, eu já fiz muito lá na minha comunidade e muitos presidentes de bairro ainda fazem. Então, eu acredito que esse projeto agora que vai ser implantado, ele vem de encontro com esse projeto e vai melhorar bastante a vida do cidadão. Ok, vereadora, também gostaria de parabenizar a iniciativa da vereadora, porque quando a gente pensa numa cidade inteligente, um dos primeiros pontos é você, falando na questão da iluminação pública, é você identificar todos os pontos de iluminação pública para que possa depois implantar a telegestão, que daí, inclusive, evita de que o caminhão tem que ir à noite para trocar as lâmpadas, porque durante o dia não consegue identificar os postes que estão com a lâmpada queimada. O parecer continua em discussão. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. Quero parabenizar a vereadora Gorete. De uma forma ou de outra, ela mexeu com o pessoal lá para que eles tomassem algumas medidas para que realmente fosse resolvido. Uma das questões que eu fui lá quando eu vi o projeto, lá conversando com todo o pessoal lá, a equipe deles lá da COSIP, eles comentaram: Toninho, esse projeto nós não podemos atender porque os postes são da Celesc, nós não temos autonomia de chegar e botar uma identificação. Até eles me comentaram que a partir do momento que a lâmpada LED seja instalada em toda a cidade de Criciúma, onde já está instalada, né, ela já identifica a localização. E uma outra coisa, assim, como não foi ainda concluído essas colocações da lâmpada LED, e agora também atendendo um pedido pelo projeto da vereadora Gorete, ele já tem uma equipe de trabalho que trabalha das 14 às 22 horas, já identificando para acabar com aquele negócio, né, Ademir? O Toninho, aqui está queimado, aí eu ligava, não, amarra um plástico ao redor do... E aí o cara tinha que ir de dia lá para ver se realmente o plástico estava no poste, para identificar que ele tinha que ser mudado a lâmpada que estava queimada. Então, parabenizar, porque você mexeu com todo o processo e com certeza agora eles vão resolver. O parecer continua em discussão. Não havendo mais vereador que queira discutir, está em votação o parecer pela aprovação do PL
74/2025, de autoria da vereadora Gorete Boroli, que dispõe sobre a identificação dos pontos de iluminação pública instalados no município e da outras providências. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vereadores, nós não temos mais matérias a tratar e a palavra continua aberta para os vereadores que queiram se manifestar. Com a palavra, o vereador Nicolas Martins. Presidente, na última quinta-feira foram protocolados o PPA e a LDO, cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, mas principalmente a nossa lei ordinária, a nossa lei orgânica que trata sobre o dia 31 de julho. E me causou surpresa, ao analisar leis de diretrizes orçamentárias e principalmente o PPA, sobre as receitas do município para os próximos 4 anos e, no caso da lei de diretrizes orçamentárias, no próximo ano. E aí eu fui buscar um histórico, eu vou trazer isso hoje também no grande expediente, mas eu já queria passar para a Comissão de Fiscalização, que a expectativa de arrecadação de IPTU da Prefeitura para 2026 está subindo 50% em relação a 2025. A gente vê que teve um crescimento natural de 2020 até 2025. Hoje, a expectativa de arrecadação em 2025 é de 85 milhões, agora está em 45 milhões, deve fechar aí em 60, 55, 60, que é a média, mas para o ano que vem a expectativa de arrecadação está em 129 milhões e 600 mil reais. Chegando em 2029, de acordo com o PPA, em 189 milhões e 100 mil reais. Só tem uma forma de chegar nesse valor, e não é crescimento vegetativo da população, é aumento de IPTU, com revisão da planta genérica de valores, que é o que dá base para a alíquota de IPTU. Então, me preocupou, porque na semana passada, na audiência pública, eles não comentaram sobre isso, e é um crescimento bastante significativo, e por isso que eu faço um questionamento, inclusive hoje, na sessão ordinária, no grande expediente, se a Prefeitura tem o objetivo de, ainda esse ano, mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores alterando a planta genérica de valores, que aí aumenta o IPTU. E já me posicionando, desde já, contrário a esse aumento de imposto, já que o próprio prefeito, na eleição, disse que não iria aumentar imposto e taxa. Então, espero que esse projeto não venha, mas, de acordo com a lei de diretrizes orçamentárias, está claro que alguma coisa eles vão fazer para aumentar essa expectativa de arrecadação. Só queria passar isso para a comissão, até para a gente ficar alerta na análise do PPA e da LDO. Ok, vereador, com a palavra, vereador Ademir. Beleza. Até para colaborar, vereador Nicolas, em 2017, no dia 21 de janeiro, foram propostas 21 leis aqui, das quais eu fui contra em 7. E uma delas era em cima do próprio IPTU progressivo, que ele ia ampliar, principalmente em terrenos, em rodovias, que ele ia dar saltos enormes. E, naquela época, eu votei contra, e eu aqui nessa tribuna, mesmo com pouca experiência, eu alertei que provavelmente teria, até em 10 anos, os IPTUs provavelmente, praticamente, iam, no total, quadruplicar. É só ver os resultados que tem hoje aí, de todos os IPTUs, que na época, em 2016, eram 20 milhões, o IPTU com lixo junto, e hoje já está em média de 100 milhões só o IPTU. Com lixo dá mais uns 40, 50. Então, isso, tudo bem, vamos analisar ali, mas vamos ver essa lei de 2017, que ela tem algo ali junto, por isso que já está pré-meditado. Eu me deu agora, o que você comentou, essa lembrança desta época que eu fiz essa defesa ali, e está acontecendo. Logo depois, a gente teve, em 2018, se eu não me engano, o Código Tributário. E talvez essa lei de 2017 já esteja incluída no Código Tributário também. 2025, expectativa de arrecadação 85 milhões e até o momento 45.700. Deve fechar ali os 56, se a gente for analisar o histórico anterior, 56 a 60 milhões. Continua em discussão. A palavra continua aberta. Se não haver mais vereadores que queiram se manifestar, encaminhamos para o encerramento, então,
Agradeço a presença de todos e encerramos a 25ª reunião ordinária da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, convocando todos os colegas vereadores para a próxima, no dia 11, no horário regimental.